Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A Pai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Aqui estamos hoje com Angélica. Meus olhos de safira. Crianças, vocês têm que ver ela com o cabelo mais curtinho. Que gracinha que ela tá. Ai, tô escondendo, né? Tô me escondendo atrás do cabelo curto. Mas um prazer enorme estar aqui e que seja o estudo, né, a nossa ferramenta de progresso. E temos também aqui, também de cabelo curto, Guilhermina, a minha nega véia. Com certeza o cabelo curto dos tempos atuais é uma ferramenta fantástica. Duvido quem tenha uma ideia superior ou diferente dessa. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui estudando juntos. Então, hoje daremos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Os nossos irmãos podem até estranhar, porque nós estamos estudando temas relativamente curtos. Porém, é exatamente para que possamos debater os temas e manter um determinado diapasão exatamente de troca de opiniões, para que os nossos irmãos percebam o quanto de profundidade existe dentro das perguntas formuladas por Kardec e, acima de tudo, nas respostas dadas pelos espíritos. Nós podemos ter diversos tipos de leitura do material que estamos estudando. Então, vamos começar com Angélica, com a pergunta 116. Bom, vamos lá. Está se estudando a progressão dos espíritos. E na questão 116, Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Isso é a resposta dos espíritos. E aí a gente começa a ver a questão, né? Há espíritos que permanecerão para sempre na ordem inferior? Ou seja, se nós somos regidos por leis, e uma das principais é a lei de progresso, quer queiramos ou não, o progresso é uma lei, ele é uma ordem, vai acontecer independente da nossa vontade. O que nos vai retardar nessa caminhada é a nossa teimosia, é a forma, a nossa resistência, a forma como a gente vai reagir diante das experiências vividas. Nós temos todas as possibilidades, nos foi dado todos os instrumentos para evoluir, mas quando chega um determinado momento em que a gente esbarra com uma dificuldade e a falta de conhecimento e de autoconhecimento nos leva a reagir
a bater de frente, a criar problemas, a interpretar mal, a deixar-nos vulneráveis, né, ao assédio de espíritos nas mesmas categorias, na mesma faixa vibratória. Então, se nós começarmos a estudar e a entender e a se questionar por que eu estou sentindo tanta dificuldade em passar por este processo, o que isso quer me dizer? Quando a gente começa a refletir, existe a grande mudança, porque vem do conhecimento, ou seja, aquela experiência vai te trazer algo mais, e isso é que é o importante para a gente, né? Guilhermina. E aí eu acompanho, eu dou uma continuidade no seguinte: primeiro que permanecerão para sempre. A expressão para sempre, ela não existe para Deus. Pra Como diz sempre Renato Russo, sempre acaba, né? Exatamente, o que é para sempre, sempre acaba. Para sempre só Deus mesmo. E aí, considerando isso, a nossa meta é que todos se tornarão perfeitos. Claro, isso é um futuro. E é uma coisa individual. É um caminho que cada um de nós tem que percorrer. Maior ou menor rapidez, maior ou menor dificuldade, depende única e exclusivamente da gente. E aí, ele coloca que os espíritos mudam de ordem, porque realmente Deus jamais baniria eternamente seus filhos para alguma coisa, que nada é eterno para nós. E aí, depende de nós. Sempre. Você vê que a gente está sempre conversando, está sempre discutindo. Todo mundo tem problemas, tem dificuldades, tem situações de crise grave. E já foi dito aqui: pensa, reflete no problema, no momento de crise que você está vivendo. Qual é o teu nível de complexidade, de responsabilidade nesse problema? Quanto de responsabilidade você tem? E o que você pode fazer para que isso mude? De repente, nesse momento, nada. Pode ser. Mas no momento em que você já reflete e que você já para e pensa, isso já faz diferença. Porque o que o outro faz é problema do outro com Deus. Agora, o que eu faço é problema meu com Deus. E aí, se eu conseguir, de alguma forma, começar a refletir no meu comportamento, nos meus pensamentos. Pensamento é ótimo, né? Porque ninguém está vendo. No meu pensamento... Mas os espíritos sabem. Exato, os espíritos sabem. No meu comportamento, no meu pensamento, em que eu posso mudar. E não é um projeto para hoje, é um projeto para ontem. Porque quanto mais cedo a gente refletir, a gente pensar e a gente começar a se autoavaliar, aí a gente vai caminhar. Mais tempo, menos tempo, não importa. O negócio é chegar lá. Inclusive, é interessante uma coisa nessa pergunta que vale a reflexão. O que levaria o indivíduo, o ser, a mudar de ordem? Qual o estímulo? Enquanto nós estamos numa condição de imperfeição, nós sofremos diversos tipos de dificuldades, diversos tipos de vicissitudes. E o que gera essa dificuldade nossa de lidar com as experiências é exatamente o fato de estarmos em desacordo com as leis divinas. Então, nós vamos ver que nós temos liberdade de agir. A semeadura é livre. Então, a lei do livre-arbítrio nos dá a liberdade de ação. Nem Deus interfere. Porém, ao mesmo tempo, existe uma lei de causa e efeito. Quem semeia espinhos não pode pensar que vai colher frutos. Se a planta que ele plantou
só dá espinhos, não vai dar frutos. Ele vai ter que tirar a árvore que deu os espinhos, que ele próprio plantou, para começar a plantar as árvores frutíferas. Ou seja, o que é a planta, o espinheiro que ele plantou? É o desequilíbrio comportamental dele por ignorância, por desconhecimento, por egoísmo e por orgulho. Agora, o sofrimento bate à sua porta. Ele passa uma porção de situações de dificuldade e aí ele reflete. Epa, não é por aí. Se ele reflete, ele vai procurar algum outro tipo de trajetória, seja ela qual for. E é interessante observar o seguinte: a única trajetória que nos leva à felicidade é exatamente o conhecimento e a prática das leis divinas. Com certeza. Detalhe, não estou falando de buscar a doutrina espírita. A doutrina espírita nos explica a coisa detalhadamente. Agora, qualquer grupo religioso, qualquer doutrina religiosa, seja ela qual for, cristã ou não cristã, ensina-nos, acima de tudo, o quê? Temos que manter um equilíbrio entre nós e o mundo que nos cerca. Se o equilíbrio é necessário, não é? Então, a coisa evolui exatamente desta maneira. Só que para atingir o reequilíbrio, realmente nós temos que passar por uma situação penosa. Ah, então Deus nos condena? Não, Deus nunca condena ninguém. O fato é lei de causa e efeito. Nós estamos perdoados sempre, mas só estaremos redimidos quando corrigimos os efeitos deletérios de nossas atitudes insensatas. Esse é o fato. Guilhermina, 117, por favor. 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Responde certamente. Eles a alcançam a perfeição mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Ou seja, depende da gente. Em bom português, claro, depende da gente. Ah, mas o outro, eu convivo com alguém que não me dá sossego, que me perturba. Sim. E você? O que você faz? Qual é o seu papel? Ah, mas não tem a mais. Conforme seu desejo de submissão à vontade de Deus. Deus nos dá o rumo. E Ele nos dá ferramentas. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu faço questão de dizer que muitas das vezes a pessoa está em tal desespero que não sabe o que fazer. Ore. Para, reflete, respira e ora. Porque aí você vai ver o caminho. E aí você prossegue. Deus nos quer livres, nos quer não submissos, mas nos quer coerentes com a lei. E é isso que esperam. Aí, a última frase é perfeita quanto à submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde, dependente de querer ser a criança rebelde ou a criança dócil. O que é que a gente quer ser? A gente quer ser a criança rebelde, que faz um monte de bobagem, que vive levando bronca, que vive sabe que está fazendo errado, mas que se diverte ou se apraz fazer coisa errada, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe. Aí sofre e recebe o fruto daquilo que escolheu. Agora, isso é a criança rebelde. E a criança dócil é aquela que para, que reflete, que procura compreender a lei,
que procure entender qual é o seu papel nessa vida. O que você tem que fazer? O que você precisa fazer? O que Deus nos ensinou a fazer? E aí, depende de nós. Exclusivamente de nós. Então, vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E vamos então ouvir o contraponto. Né, contraponto, olha só, depende de nós, pura e exclusivamente. Em todas as situações. Quando você estuda, você abre, como Jesus mesmo colocou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você estuda, você tem acesso ao conhecimento, você abre um campo para reflexões. Quando a gente está diante de situações desafiadoras e a gente cria um embate com elas, ou desafia, entra com uma carga agressiva, entra com uma carga de vitimização, entra com uma carga de desespero, isso está inerente a nós, ao quanto nós já nos conhecemos e qual o tipo da nossa reação. Então, quando Joana Hermance Dufour vem e traz a importância do autoconhecimento, entre outros, né? Só citei elas porque eu sou apaixonada por elas. Mas quando mostra a necessidade da gente se conhecer, quais são os nossos limites, quais são as nossas capacidades, se a gente tem conhecimento da nossa responsabilidade por cada ato. Quando a gente está de frente para uma situação que nos atropela e que nos faz sofrer, esse sofrimento advém da forma como a gente está interpretando aquela situação. Porque se nós pararmos para pensar e, dentro da linha do autoconhecimento, se questionar por que e para que isso está acontecendo comigo, o que eu tenho de responsabilidade, o que eu contribuí para que isso acontecesse. Porque, queridos, não tem como a gente negar, mas todas as experiências pelas quais nós passamos são despertadores para a nossa consciência enquanto espíritos encarnados. Nós estamos encarnados aproveitando uma oportunidade de crescimento, porque é a lei. A lei implica em que nós temos a oportunidade da reencarnação para progredir. O aprendizado é constante e ininterrupto, porque quando nós desencarnamos, retornamos à pátria espiritual, fazemos uma análise do que nós aprendemos, do que nós acertamos, do quanto nós investimos em nós mesmos, e aí a gente ganha estrelinha ou volta para repetir a experiência, certo? E se a gente continuar fazendo como a resposta dos espíritos, que usaram a expressão da criança, porque é uma expressão, o exemplo de uma criança, por ser um exemplo lúdico e que todos têm acesso, porque todo mundo já passou por uma experiência de contato com crianças. E todo mundo já foi criança. Todo mundo já foi criança. E todos têm aquela questão de você saber se o quanto você está sendo resistente, o quanto você está sendo combatente, entende? Porque às vezes você resistir ou combater alguma coisa no sentido positivo, tudo bem, ok, você está em processo de crescimento. Mas que você sabe que no sentido negativo, aquele que só vai te causar mal, isso é
uma expressão da vaidade, uma expressão do orgulho, uma expressão do egoísmo. E aí a gente tem que refletir, como o Guilherme sempre coloca, nós temos que refletir nessas coisas que nos acontecem. Por que tanto sofrimento? Por que tantas doenças? Por que tantas discussões? Alguém já conhece a arte do silêncio? A sabedoria do silêncio em certas ocasiões? Quando a gente cala, a gente ouve. E quando a gente ouve, a gente aprende a selecionar o que nos pertence, o que nos desperta e o que não faz parte de nós. Tenho dito. Assim, com o silêncio e a reflexão, você tem a possibilidade de descobrir potenciais que anteriormente não teria. Uhum. É interessante, né? Porque quanto mais nós falamos, muitas vezes nós não nos compreendemos. Uhum. Agora, quando nós começamos a refletir, a meditar, a orar, a coisa muda completamente de aspecto. Uhum. E se permitir, né? Se permitir ouvir, entende? Se permitir entender a situação. Porque nós vivemos em sociedade por quê? Uhum. Porque a gente tem que aprender a conviver. Vivemos em sociedade para aprender a conviver. Com o outro. Exato, é o que eu queria colocar. Ouvir o outro. Porque, normalmente, o outro é sempre o oponente, na nossa cabeça. O outro é o errado. Nós estamos certos. O outro é errado. Não importa se eu dependo do outro, não importa se o outro está sendo útil, não importa. Porque eu estou certa sempre, claro. Eu sou a detentora. Você é apenas o máximo. Eu sou apenas o máximo. Então, eu sou apenas o máximo, eu sou a certa. Mas o outro sempre haverá. Porque eu dependo do outro. Para me realizar. Exatamente, eu dependo do outro para poder crescer, para poder contribuir, para fazer. Então, esse contato do outro tem que ser muito refletido também. Nem sempre o outro é o errado. Nem sempre o outro está em equívoco. De repente, opa, o que eu estou fazendo? Qual é a minha contribuição nessa história? E conflitos é muito comum isso. Porque quem está em conflito com alguma coisa, o outro é o errado. Eu estou sempre a certa. E aí você para, reflete. Isso é muito difícil, muito doído. Muito doído. Porque isso significa crescer. Exatamente. Mudanças. Mudança interior. Aprendizado. Os desafios nos levam a novos aprendizados. Exatamente. E quando nunca você termina um aprendizado sem promover em você uma mudança. Mudança, exatamente. Aí vai vendo, o progresso ele é dinâmico. E só depende da gente. Só depende da gente. E Deus espera isso da gente. Aí, como ele diz aqui, ó. E essa questão tem a ver justamente com isso. Uhum. Da nossa responsabilidade no mais rápido ou no mais lento. Exatamente, do nosso, é por aí. É por aí. Da nossa evolução. Uhum. Então, crianças, reflitamos a respeito daquilo que estudamos. Sim. Para colocar isso em prática. Uhum. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista desses valores espirituais que nos levarão verdadeiramente à felicidade plena. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos sistematicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a ideia, a pretensão de passar para vocês uma interpretação que talvez, no geral, muitas pessoas podem não perceber. Mas interpretação é a interpretação minha, pessoal. Todas as pessoas têm a sua própria interpretação. Eu estou passando a minha. Pode que ela seja coincidente com a de vocês. Então, tudo bem. Também pode ser que não seja coincidente. Então, é uma coisa nova que vocês vão talvez ouvir. Se concordarem, aceite. Se não concordar, vida que segue. Aqui nós estamos livres para estabelecer esse diálogo. Infelizmente o programa não é interativo, vocês não têm como me repassar esses pensamentos. Mas a ideia é esta, é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo diretamente, seguindo a ordem estabelecida por Allan Kardec e pouco a pouco interpretando o que está aqui, não só o Evangelho em si, como os textos de Allan Kardec explicando o Evangelho, como as mensagens dos Espíritos, trazendo subsídios para o tema escolhido naquele capítulo. É assim que eu vejo e é assim que eu interpreto a ideia do programa como foi criado pelo Geraldo de Aquino. Essa é a ideia. Então, nós hoje vamos dar início ao capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É um tema que já traz dentro de si umas interpretações, às vezes, complicadas ou dificultosas. Porque Jesus usava muito jogo de palavras para trazer a sua mensagem. E como ele falava diretamente para o povo hebreu, é um povo acostumado com esse tipo de forma de ensino. Eles estavam acostumados com os profetas, eles eram assim também. Se pegar os textos do Antigo Testamento, dos profetas, vamos encontrar a mesma coisa, as passagens ali que em princípio são difíceis de compreensão, mas se nós entendemos o contexto, a época que foi escrito aquilo ou dito aquilo, para quem foi dito, então a gente já começa a entender melhor. É o caso de Jesus. Ele, quando traz uma parábola, a ideia é justamente essa: trazer uma história que fique gravada na nossa mente. E com o passar do tempo nós vamos tirando daquela história vários ensinamentos que nos são úteis para determinados momentos. Então, a parábola não é um texto, assim, doutrinário, explicativo, fechado. Está aqui a parábola, quer dizer isso e ponto. Não, nós vamos tirando dela diversos ensinamentos à medida que nós vamos também evoluindo nos nossos conhecimentos de forma geral. Então a interpretação que eu tenho hoje para mim dessa parábola que nós vamos ver hoje aqui, parábola do festim das bodas. Há 24 anos que eu estou aqui fazendo o programa. Já estudamos essa parábola aqui pelo menos umas 8 vezes.
E a minha interpretação vai mudando conforme eu mudo pessoalmente, com as circunstâncias da nossa sociedade muda. É assim que funciona, é assim que é legal, porque não está estratificado no século I, aquilo e acabou. Não, a coisa acompanha a nossa vida pessoal e a nossa vida de relação com os outros. Essa é a ideia. Por isso que ele trouxe parábolas. Muitas vezes ele trouxe o ensino direto, né? Como aquele mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso não é uma parábola, isso é um ensinamento direto. Mas as parábolas têm esse sentido de irem se amoldando sua interpretação à medida que nós vamos melhorando a nossa capacidade de entender, assim, vamos ganhando mais vivência, mais ligações com outras pessoas, e então a parábola começa a fazer novos sentidos. Então vamos estudar a parábola a partir de hoje com, vamos dizer assim, o cenário de 2023, não é o mesmo cenário em que eu estudei aqui em 1999, quando eu comecei. Então, hoje já está diferente, tudo mudou, de 1999 para cá. Então, vamos ver o que nós conseguimos entender da parábola hoje. Diz assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus. Jesus está falando para o povo hebreu: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, Jesus já está tentando nos explicar, ele vai contar essa parábola para tentar nos explicar o que é o reino dos céus. E por que ele tem várias parábolas aqui de Jesus, se não me engano são 13, nas quais ele tenta dizer, ele começa assim: o reino dos céus se assemelha aí a alguma coisa. Por quê? Ele veio nos trazer uma proposta da vida nova, da novidade, que é o Evangelho. Evangelho quer dizer novidade, coisa nova, notícia nova. E qual era essa notícia? Que a vida é eterna, não se limita a essa vida que nós estamos aqui, encarnados. A vida continua em direção até nós alcançarmos o reino dos céus, onde ele dizia que a felicidade o tempo todo, uma felicidade indescritível, incompreensível para nós. Nós não temos, então ele tinha dificuldade de nos explicar o que era a felicidade do reino dos céus e o que era o reino dos céus, o que era o reino de Deus. E até hoje nós temos dificuldade de entender isso. Então ele começa assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, vamos imaginar que o reino dos céus é reinado por este rei aqui, cujo filho ia se casar, ia dar uma festa. Então, o rei resolve convidar as pessoas para vir a tal festa, porque o reino dos céus é só alegria, é só festa, lá não tem tristeza, é felicidade total. E para as pessoas não há momento de mais felicidade do que os momentos de uma festa. A música, a dança, a comida boa, pessoas bem vestidas, papo animado, isso é uma festa, todo mundo fica feliz numa festa. Então Jesus está dizendo: o reino dos céus é como o rei que está chamando para uma festa. E qual é a festa mais importante para um pai, no caso o rei? É o casamento do seu filho? Isso é uma festa importantíssima, então está nos convidando para o que há de melhor no reino dos céus. Então esta comparação que Jesus está fazendo do reino dos céus para nós. Estes, sejam os convidados, porém recusaram-se a ir. Não quiseram. Não, é o livre-arbítrio de cada um. O rei chamou: não quero ir.
Pronto. O rei enviou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados. Então o rei mandou outros, explicando de que se tratava. Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Está tudo pronto. Vinde às bodas. Então ele insistiu, disse que ia até na festa para ver se as pessoas se animavam a ir. Eles, os convidados, porém, sem dar importância a isso, se foram seguir a vida. Um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Então, o rei convidou para a festa, uma festa espetacular, ninguém quis ir. Eu prefiro cuidar da minha casa de campo, da minha horta. O outro, não, eu vou cuidar do meu negócio aqui, é mais importante. Tudo bem, está exercendo o seu livre-arbítrio. Outros pegaram os servos, olha só, outros convidados, não só se não ligaram para o convite, eles pegaram os servos, os enviados, e os mataram. Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, além de, digamos, como se diz hoje em dia, de dar um sacode nos camaradas, ainda mandaram matar os enviados do rei. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Aí o rei ficou chateado. Peraí, mataram meus enviados, meus servos? Aí o rei resolveu passar lá todo mundo na espada. Mandou seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Então disse o rei a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os convidados não eram dignos, ou seja, aqueles que foram chamados não eram dignos do convite nem da festa. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Então o rei resolveu abrir para todo mundo, já que eu mandei chamar os convidados especiais, a turma que realmente ia engrandecer a festa. Eles eslobaram a festa, então vou liberar geral, vou chamar todo mundo para a festa. Mandou ir para as esquinas lá chamar todo mundo. Os servos saíram então pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando. Servos convidou geral, chamando bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então chamou a galera, desculpa a expressão, mas chamou a galera toda e foi todo mundo para a festa. Sentaram lá à mesa e vamos começar. O rei entrou para ver como é que estava a situação, e em seguida para ver quem estava à mesa. Então, bom, vamos ver quem é que esses meus servos trouxeram para a festa. E percebendo um desses convidados, que não vestia a túnica nupcial, ou seja, ele não estava com uma veste adequada para participar de uma festa de núpcias, de bodas, das bodas do filho do rei. Ele não foi bem vestido, porque se você é convidado para as bodas de alguém, para a festa de casamento de alguém, você tem que ir bem vestido, né? Você sabe que vai ter coisas importantes, comida, bebida, como eu falei, vai ter música, vai ter dança, vai ter discurso, as pessoas vão estar bem vestidas, perfumadas, então você tem que ir de acordo, você não vai chegar lá com qualquer roupa. Então o rei chegou para ele: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Ou seja, meus porteiros deixaram você passar vestido assim? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí é que fica grande dúvida na interpretação. Por que o rei fez isso? Aquela pessoa que não estava vestida de acordo, dizendo que ele ia
as trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes, porque o rei chamou todo mundo que estava. Então, chamados são muitos, mas chamar todo mundo está sendo chamado. Foi chamado uns que não aceitaram, resolveu chamar todo mundo, mas tem um porém, porque aqueles primeiros, que eram gente importante, fatalmente o rei imaginava que eles iriam bem vestidos. Eles esnobaram a festa. Aí mandou chamar o povão, todo mundo, liberou para todo mundo. Agora o rei pede que no mínimo o povão, aceitando o convite, vá bem vestido, vá com a túnica nupcial, vá bem vestido. E aí nós pensamos, qual é a relação que há entre esta história e o reino dos céus? O que Jesus quer nos mostrar a respeito disso? Então, aqui no item 2, é um item até longo, tem a interpretação de Kardec. Talvez seja melhor deixarmos para o programa seguinte ler a interpretação de Kardec. Vamos nós aqui tentar buscar uma interpretação nossa, não, de vocês e minha. Por quê? Aqui, no meu ponto de vista, há assim, duas passagens diferentes. A primeira passagem é o convite que o rei fez àquela primeira leva de convidados. Os primeiros simplesmente não deram bola. Aí o rei mandou outros emissários, enfatizando, mostrando como seria maravilhosa a festa. Eles, além de não dar bola, ainda fizeram maldade com os enviados do rei. Aí o rei ficou chateado, mandou dizimar aquela cidade. Isso é a primeira parte. A segunda parte é quando ele resolve convidar todos. E aí acontece essa história de uma pessoa não estar vestida de acordo e ser barrada, ser mandada para fora, o pior lugar que tinha, as trevas exteriores. Ainda diz que muitos são chamados, como aquele todos, mas só poucos são os escolhidos. E a gente imagina que um dos motivos que vai determinar se você vai ser escolhido ou não, chamar todo mundo mas se você vai ser escolhido ou não, é a maneira que você vai vestido para atender ao chamamento. Então, quanto à primeira parte, há uma interpretação muito lógica, e Kardec vai tratar disso, que Jesus, como estava falando para os hebreus, ele estava se referindo ao povo hebreu. Que Deus, que seria este rei, está chamando o povo hebreu para ir para a festa, que é o convívio com o rei, com Yahvé. Estão chamando o povo para aceitar aquele convite de participar da felicidade que é o reino de Deus. Então mandou o convite, mas as pessoas não aceitam. Elas querem viver a vida dela, porque esse convite embute algumas condicionantes. Você vai à festa, mas tem que ir bem trajado, bem arrumado. E as pessoas não querem continuar sua vidinha, seu trabalho, ir para o campo, não estão preocupados com a vida futura, não estão preocupados. Então o povo de Israel recebeu Abraão, Isaac, Jacó, José, o do Egito, recebeu Moisés. Esses são os enviados por Deus para convidar o povo. Não deram bola. A partir disso, estabelecido lá, o povo hebreu lá na Terra Prometida, vieram vários outros profetas, juízes, reis, profetas, todos enviados por Deus para convidar o povo para a festa, aceitar a lei, a Torá, como eles dizem, aceitar a vida futura, se reformar nesta vida. Não, ainda por cima, muitos desses profetas foram mortos, assassinados. Então o rei resolveu que não, vocês não fazem por onde. Aí foram, primeiro lance foram 400 anos presos no Egito. Depois foram, 70 anos presos na Babilônia, só passando dificuldade. Por último, estavam sob domínio romano. Então estavam passando, o rei mandou passar a espada lá neles.
Aí Jesus disse, bom, mas agora eu vim, eu sou o enviado agora, estou trazendo o convite para todo mundo. Todo mundo está convidado, não só os hebreus, todo mundo do planeta, não interessa. Todos estão convidados agora para vir para o reino de Deus. É a minha missão. Agora, o que tem que fazer? O povo tem que estar bem vestido. Como a gente imagina que os hebreus estariam bem vestidos, o povo que é de fora, gregos, romanos, tácios, lídios, egípcios, aquela turma toda que vai ser chamada, mas essa gente tem que entender o que é a proposta, o que precisa se fazer para participar da festa. O convite foi feito. E simbolicamente Jesus diz que é a roupa. O que é essa roupa? É a aceitação dos princípios propostos pela lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Trazidos por Moisés, o decálogo, pelos profetas, vários ensinamentos e pelo próprio Cristo. É a aceitação disso. Esses de fora vão ser aceitos lá na festa, mas eles têm que vestir essa roupa. Tem que estar com essa roupa vestida. Que é a aceitação dessas condições que foram propostas ao povo hebreu, e o povo hebreu não quis, deixou para lá. Está propondo para os outros. Mais dificuldade porque os outros não estão 2000 e tantos anos já convivendo com isso, estão chegando agora. Vão ter mais dificuldade. Então nós estamos passando por essa dificuldade. Por isso que nós temos essa... Não está fácil para nós irmos para o reino dos céus. É um bate e volta, a gente chega lá é barrado, porque não estamos com a roupa adequada. E voltamos aqui para as trevas exteriores. Quais são as trevas exteriores? São as nossas reencarnações aqui no planeta. A gente desencana, é a hora de ir para o reino dos céus. Chega, não, você não está com a roupa adequada, com a túnica nupcial. Você tem que voltar para as trevas exteriores, voltar para passar os seus, os perrengues lá de novo, até você se adequar. Porque chamei todo mundo, agora só vai ser aceito aqui os escolhidos, que são aqueles que forem fiéis às leis de Deus. Então, esta é a interpretação geral. No outro programa, no próximo programa, nós vamos tentar entender a explicação de Allan Kardec. Por hoje, vamos ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo programa. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.